Bom, gente, então essa aqui é mais uma aula da nossa física de quarentena. O assunto nosso é MRUV. De certa maneira, nós já vimos isso em sala antes de início da quarentena. Mas vamos retomar aqui a ideia básica. Bom, o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, ele tem um grau de complexidade a mais em relação ao MRU. Por que essa complexidade? Bom, a ideia é a seguinte, que no MRUV, embora ele também possua uma trajetória reta, aqui a velocidade varia de maneira gradativa. Então nós temos uma mudança suave, gradativa da velocidade. Isso implica num novo conceito da física, o conceito de aceleração. Então vamos ver o que é isso. A aceleração é a mudança da velocidade de um objeto ao longo do tempo. Okay? Então, se o objeto ficar ou mais rápido ou mais lento, isso é aceleração. Okay? Em termos matemáticos, a gente pode escrever assim, aceleração como sendo ΔV sobre t. ΔV significa mudança de velocidade sobre tempo. Ou então, de outra maneira, assim, mudança, o delta significa velocidade final menos velocidade inicial. Tudo isso dividido pelo tempo. Beleza? Então, essa segunda maneira aqui é a fórmula mais usada para a gente calcular a aceleração de um corpo. Velocidade final menos inicial sobre tempo. Ok? No nosso esquema ali, vamos observar o seguinte, aquela fórmula, o A significa aceleração, e dessa vez a unidade tem que ser essa aqui, metro por segundo ao quadrado, m sobre s ao quadrado. Então, essa é a unidade que a gente usa no padrão internacional, SI, para indicar a aceleração, ok? V. V significa velocidade final do objeto, e V0, velocidade inicial. Nesse caso, as velocidades têm que estar na unidade metro por segundo, que é o padrão SI, Sistema Internacional de Unidades. E o T na fórmula é tempo. O tempo também, dado em segundos. Esse é o padrão internacional de tempo. Vou fazer aqui um exemplozinho. Imagina uma motocicleta. Aqui, então, no nosso exemplo aqui, o camaradinha está na motocicleta dele e ele passou. Assim que ele fez a curva, agora tem a linha reta aqui, imagine, ele vai passar de 5 metros por segundo para 30 metros por segundo. Vai acelerar a moto dele em 10 segundos. Bom, então, a gente sabe que houve aceleração porque a velocidade passou de 5 para 30. A aceleração é mudança de velocidade. Mas quanto que ela vale? Bom, para calcular a aceleração, V final menos V inicial, não pode mudar essa ordem, tá, gente? É sempre final menos inicial, nunca o contrário. Sobre tempo, velocidade final foi 30 metros por segundo, menos 5 metros por segundo, tudo isso por 10 segundos. Fazendo a continha de boa, 25 por 10, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso, essa motocicleta teve uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Fechou? Simples, essa é a ideia de aceleração. Bom, voltando ao MRUV, a ideia básica. Existem 3 expressões matemáticas que a gente usa em MRUV. Praticamente todos os exercícios, todas as questões que envolvem MRUV, você resolve com uma dessas 3 fórmulas que a gente vai ver a seguir. Quais são elas? Bom, existe uma expressão para calcular a velocidade do objeto ao final de um certo tempo, velocidade final. A fórmula que a gente vai usar é derivada do conceito de aceleração, e fica assim, V final, igual a V0, velocidade inicial, mais AT, ou seja, aceleração vezes tempo. Então, essa é a primeira fórmula e a gente usa para calcular velocidade. Começa com V, porque a gente usa para calcular velocidade final. A segunda expressão ela é usada para cálculos de distância no MRUV. Então, um objeto lá está em MRUV, ele anda uma certa distância, como é que a gente calcula isso? Bom,
Para isso existe essa expressão aqui, ó. D no caso aqui é distância, é igual a velocidade inicial vezes tempo, mais A é a aceleração, vezes tempo ao quadrado, ok? E esses dois camaradinhos aqui estão entre parênteses, né? Então, AT ao quadrado dividido por 2. Então, essa é a expressão para cálculo de distância percorrida no MRUV. E, por fim, existe uma terceira equação, uma terceira expressão. A expressão que a gente chama de equação de Torricelli. Né? Foi um físico italiano, né? Evangelista Torricelli, o nome do camarada. Esse camarada, ele simplesmente fez o seguinte, uma jogada bem legal. Ele pegou essa primeira fórmula, isolou o tempo nela, ok? Então ficou assim, ó, V menos V0 sobre A, e jogou esse negócio aqui, ó, na segunda fórmula, no lugar do T e no lugar do T ao quadrado. Aí ele fez lá as devidas simplificações e tal, mexeu aqui e ali, né? Então, traduzindo, ele pegou a primeira fórmula, jogou na segunda e obteve essa belezura aqui, ó. Equação de Torricelli. V ao quadrado, velocidade final, né, gente, ao quadrado, é igual a V0 ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2AD, duas vezes a aceleração vezes a distância. Então, essa expressão de Torricelli a gente usa em questões onde a informação, o dado do tempo não foi fornecido, não está disponível, ok? Então, a primeira fórmula, calcular a velocidade, a segunda, calcular a distância, e a terceira, quando as duas outras, né, não dão conta, ok? Vamos lá um exemplo. Imagina o seguinte, um carro passa de 5 metros por segundo para 20 metros por segundo em 30 segundos. Qual a sua letra A? Aceleração. Vamos lá. Tranquilo, não. V final menos V inicial sobre tempo. Então fica 20 menos 5 sobre 30, 15 por 30, meio metro por segundo ao quadrado. Beleza? Segunda. Distância percorrida durante os 30 segundos. Bom, nesse caso, eu vou usar a fórmula para distância. D igual a velocidade inicial, porque nesse caso aqui foi 5, né? Vezes o tempo, 30, mais a aceleração aqui foi meio, né? Vezes t ao quadrado, ó, 30 ao quadrado, tudo isso sobre 2. 5 vezes 30, 150 nesse caso aqui, né? Mais 30 ao quadrado é 900, metade de 900, 450, dividido por 2, 225, somado com 130, 375. Então, esse carro andou nesses 30 segundos 375 metros. Beleza? Galera, no caso, né, havendo qualquer dúvida, você pode parar o vídeo, volta, faz de novo, tranquilo. A ideia aqui é um roteiro, é um guia para vocês, né, rebeldes, estudarem aí durante esse período de recesso. Então, um vídeo, a ideia dele é praticidade. Se quiser parar, voltar, enfim, passar com mais calma, sem problema. Beleza, moçada? Por fim, qual a aceleração que esse carro terá após 40 segundos? Então, eu quero fazer agora um exercício de futurologia. Eu consigo, com o MRUV, prever qual vai ser a velocidade do camarada? Tranquilo. Vou usar o quê? Formulazinha de velocidade. Olha lá. V final, quer dizer, nesse caso aqui, ao final de 40 segundos. Então, a velocidade vai ser V inicial, o início nunca muda, lá, ó. A velocidade inicial era 5 metros por segundo, aqui, 5. Mais a aceleração, ó, a aceleração foi meio, vezes o tempo. A pergunta foi 40 segundos, então vezes 40. Metade de 40 dá 20, 20 mais 5, resposta, 25 metros por segundo. Então, esse carro aqui terá 25 metros por segundo quando o tempo de movimento dele foi 40 segundos. Fechou? Essa é a ideia. Opa lá. No MRUV, duas situações a gente deve diferenciar, né, destacar. A primeira situação chama-se movimento acelerado. Quando é que um objeto tem movimento acelerado? Simples. Sempre que a sua velocidade aumentar de valor ao longo do tempo. O objeto vai ficando mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Esse é um movimento chamado de acelerado. Nesse caso, perceba o seguinte, o sinal da velocidade e da aceleração
esses sinais são iguais. Ou seja, ou as duas, velocidade e aceleração, são positivas, ou as duas são negativas. Então, quando houver coincidência de sinais de velocidade e aceleração, eu tenho um movimento acelerado. O contrário disso é um movimento chamado de retardado. O que é retardado? Em física, retardado significa freado, um movimento onde a velocidade vai reduzindo ao longo do tempo. O objeto fica mais devagar, 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 devagar. Nesse caso, os sinais da velocidade e da aceleração são opostos. Quando uma é positiva, a outra é negativa. Fechou? Então essa é a ideia. Olha lá, um exemplozinho ali. Ó. Imagina o seguinte, né? Imagina um guepardo, um animal sensacionalmente rápido, né? Lindo que é o guepardo. Esse guepardo estava correndo. Imagine, estava com uma velocidade de 40 metros por segundo lá numa caçada e por alguma razão tal ele teve que reduzir a velocidade. Passar de 40 para 10 metros por segundo. E reduziu em 6 segundos. Qual a sua aceleração? E que movimento foi esse? Bom, a resposta é simples. A aceleração vai ser v final menos v inicial sobre tempo. Lembrando que nesse exercício a velocidade final foi 10 e a inicial foi 40. Não pode mudar a ordem não, tá? É a final menos a inicial. Ou seja, 10 menos 40 sobre 6, né? Continha ali de boa, menos, né? Deu negativo aqui, presta atenção no sinal, hein? O sinal aqui é importante. Menos 30 sobre 6. Ou seja, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então esse guepardo está tendo aí velocidades cada vez menores, né? Velocidades positivas, ele está, enfim, andando para frente, só que a sua aceleração, olha só, foi negativa. Então, um movimento onde a velocidade tem um sinal positivo e a aceleração outro negativo, que movimento que é esse? Um movimento retardado. Ou seja, freado. Nosso guepardo está freando, ele teve que reduzir a velocidade aí por alguma razão aí na caçada, na savana. Beleza? Uma aplicação famosa também do MRV, né, é chamado de lançamento vertical. Então imagine um objeto que é lançado, né, jogado na vertical, ou para cima ou para baixo. Esse é o lançamento vertical. Nessa situação ideal, né, vamos desconsiderar os efeitos da resistência do ar. Okay? Então o movimento vai ficar livre da ação do ar. Beleza? Bom, além disso, vamos lembrar o seguinte, né, que todos os objetos, né, eu, você, uma caneta, uma maçã, um parafuso, né, a chuva, enfim, não importa, qualquer objeto, grandes ou pequenos, né, todos nós somos sujeitos à mesma aceleração, seja subindo ou caindo. Né? Essa aceleração ganha o nome de aceleração da gravidade. Né? A gente usa a letra G minúsculo, Gzinho ali. Ó. A aceleração da gravidade, ela aponta para o centro do planeta Terra. Não importa qual a sua latitude, qual a sua longitude, qual a sua localidade nesse planeta, a gravidade aponta para o centro. A aceleração da gravidade, ela é imposta pelo planeta. No caso assim, pode ser um planeta, no caso nosso é a Terra, mas qualquer outro astro, né? Uma lua, um satélite artificial não, um satélite natural, perdão, né? Um satélite natural, um planeta, um asteroide, uma estrela. Então, astros têm aceleração da gravidade. Bom, e o fato é o seguinte, esse astro, ele impõe a sua gravidade para qualquer objeto que nele se encontre. No caso da Terra, essa aceleração aqui perto da superfície, ela vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor do Gzinho, né? Aqui na Terra. Okay? Então, nossa aceleração da gravidade vale 10. A unidade, metros por segundo ao quadrado. Lembre-se, toda a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. No caso do G, 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, já que o lançamento vertical é um MRUV, também ele, né? As mesmas três expressões que a gente viu anteriormente, elas se aplicam aqui no lançamento vertical. Com o seguinte detalhe, nós vamos fazer uma troca, um câmbio
A gente tira o A daquelas três formulazinhas e põe o G, onde G aqui também é uma aceleração. Só que esse G significa aceleração da gravidade. Né? Ok? O detalhe é o seguinte, considere que todas as subidas, né, os objetos que são jogados para cima, que sobem, eles têm um movimento retardado. As subidas são retardadas porque elas são feitas contra a ação da gravidade. Ao passo que as quedas, quer dizer, os objetos que caem, as quedas são aceleradas, pela razão de que quem cai, cai no mesmo sentido da gravidade. A gravidade aponta para o centro do planeta Terra. Então, quem cai está a favor da gravidade, tem um movimento acelerado. As quedas livres são aceleradas. Já as subidas livres são retardadas. Quando eu falo livre, tá? Eu quero falar livre da resistência do ar. Então, detalhe, na subida livre, né, a gente vai usar um G negativo. Ó, quem sobe é retardado. Então, o G vai ficar com sinal negativo. E quem cai é acelerado. Nas quedas, vão usar o G com sinal positivo. Aí, ó, essas são as equações então, do MRUV, mais adaptadas para queda livre. Ok? Aí, ó, V final é igual a V inicial mais ou menos GT. No lugar do A eu pus aqui o G. Detalhe, eu vou usar o mais quando for um problema de queda livre e vou usar o menos quando for subida livre. Distância que o objeto vai cair ou subir. Velocidade inicial vezes tempo, mais se for uma queda, né, gente? E menos se for uma subida. GT ao quadrado sobre 2. A mesma fórmula de antes, só que no lugar do A, a gente pôs aqui, ó, G, aceleração da gravidade. E torre L fica também aqui, ó, V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado, mais ou menos 2GD. Subida livre, né? Lembramos, você usa o sinal de negativo, né? O G fica negativo. Queda livre, você usa o sinal positivo, ó. Beleza? A queda é acelerada e a subida retardada. Vamos lá um exemplo aqui. Ó. Um objeto ele foi solto, né? Solto do alto de um prédio e gasta 3 segundos em uma queda livre. Quer dizer, sem resistência do ar. Considerando o G igual a 10 metros por segundo quadrado, vamos calcular. Letra A. Qual a velocidade que o objeto vai tocar o chão? Ele toca o chão com que velocidade? Ou seja, a velocidade dele ao final da queda. Lógico, depois que ele cair, ele para. Né? Espero. Mas, enquanto ele está caindo, ele vai aumentando a velocidade e ele vai chegar ao final da sua queda com que velocidade? Como é que você faz isso? Ó, cálculo de velocidade. V final é igual a V inicial. Inicial é zero, por quê? Porque o objeto foi solto. Ninguém jogou, ele soltou. Se você solta, a velocidade inicial é zero. Velocidade final é igual a inicial mais aceleração, que no caso aqui é a gravidade, não, ó, G, 10, né? Vezes o tempo de queda, 3. 10 vezes 3, 30 metros por segundo. Esse objeto chega ao chão, né, com 30 metros por segundo. Lembrando que, se você quiser passar para km por hora, basta multiplicar isso aqui por 3,6. Então, vamos fazer aqui, ó, 30 vezes 3,6 dá 108. 108 km por hora. Um objeto desse chega ao solo com 108 km por hora. Uma queda de 3 segundos. Né? A velocidade aumenta depressa demais, né? Essa é a ideia. Bom, vamos lá, letra B. Qual a altura do prédio nesse caso? O objeto caiu e eu quero saber quantos metros tem essa queda. A altura do prédio, na verdade, é a altura da queda que o objeto teve. Beleza? Simples, ó. Fórmula de distância. Distância, né? Distância, o D, que é a altura do prédio, né? É igual a V0T, velocidade inicial. Lembra-se, ele foi solto, então é 0. 0 vezes 3, mais GT ao quadrado sobre 2. G é 10, tempo 3 segundos. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 10, 90, dividido por 2, o prédio tem 45 metros. Uma queda de 45 metros. Fácil. Outro exemplo aí, ó. Imagine uma bola, agora é atirada verticalmente para cima. Agora alguém vai jogar uma bola para cima e ela vai, né, começar o seu movimento com 40 metros por segundo. Então, a velocidade inicial dela, nesse exercício aqui, 40 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e considere o G igual a 10. O G vale 10 metros por segundo ao quadrado.
Vamos lá, vamos calcular então, letra A. Velocidade da bola ao final da sua subida. Lembre-se, a subida é retardada. Bom, galera, então, se a subida é retardada, o objeto vai diminuindo a velocidade, diminuindo, a subida é retardada. Quem sobe, sobe contra a gravidade. Então, ao final da subida, o objeto tem que parar de subir. Uma questão de lógica matemática. Se ele para de subir, a velocidade no final da subida tem que ser, obviamente, zero. Porque senão o objeto nunca ia parar de subir, né? Ele ia fazer uma subida eterna, o que seria um absurdo. Então, aqui não é nem uma questão de cálculo, é uma questão de lógica singela. Ao final da subida, o objeto tem que parar de subir. Sua velocidade momentaneamente vai ser zero. No final da subida, a velocidade vale zero. Ok? Simples. Chegou no topo, no ápice do movimento, ele para momentaneamente. Mas para. A velocidade final de subida, zero. Vamos lá. Próxima pergunta. O tempo que ele vai gastar na subida. Bom, nesse caso, vou usar a fórmula de velocidade para achar o tempo. Por quê? Porque nesse caso eu sei que a velocidade ao final da subida, ó, V final é zero, ele para de subir. Foi o item A que a gente respondeu. Velocidade inicial eu sei, ele foi jogado inicialmente com 40 metros por segundo. O G é a gravidade, eu sei que é 10, mas o tempo dessa vez é a nossa incógnita. Dessa vez eu não sei qual que é o tempo não, então vamos lá. 0 igual a 40 menos 10t. Menos 10t muda de membro, então fica 10t igual a 40, beleza? Óbvio, o tempo vai ser o quê? 4 segundos. Então, nesse caso, ele vai gastar 4 segundos de subida livre. Por fim, a altura máxima que esse objeto alcança. Ele chega a quantos metros de altura? Bom, para achar a altura máxima, eu vou usar, a fórmula de distância. A altura é uma distância. Então, fica assim, ó, d igual a v0t menos gt ao quadrado sobre 2. Onde, nesse problema aqui nosso, a distância eu não sei, a velocidade inicial é 40 metros por segundo. O tempo de subida já sabemos, né? Ó, 4 segundos. Você vem cá e põe 4. Menos G, o G é 10. O tempo 4, só que é quadrado, né? Sobre 2. Então fica 40 vezes 4 é 160. 4 quadrado é 16. 16 vezes 10, 160 também. 160 sobre 2 dá 80. Então, 160 menos, né? Porque a subida é retardada, ó, menos, para subir o sinal negativo, menos 80. Então fica 160 menos 80, ou seja, o objeto sobe 80 metros. Ok? Bom, então a ideia desses slides aqui foi a gente dar uma olhadinha, né, no MRUV, um problema importante na física, que é a de subida livre, né, o chamado lançamento vertical, também importante na física, e fazer alguns exercícios, ok? No nosso próximo encontro, nós vamos avançar nesse conceito, mas vamos resolver uns probleminhas antes também. De qualquer forma, né, muito obrigado, gente. Pode ver esse vídeo com calma, reveja, passa a sua velocidade aí, se você tiver mais à vontade, né, fica tranquilo. E a gente se encontra depois, ok, rebeldes? Então, bons estudos e até mais, galera. Valeu!